Bom, queria convidar agora ao palco o engenheiro Mauro Medeiros, que está há 30 anos no mercado de silicones. Ele é gerente de negócios para a construção civil, representante da Momentive. A palestra vai falar sobre o silicone de alta performance na manutenção de fachadas. Bem-vindo, Mauro. Obrigado pela oportunidade. E hoje eu quero passar um pouquinho para vocês da minha vivência aí. 30 anos, estou ficando velho. Aliás, já estou velho, né, cara? Os cabelos já se foram, né? E nesses 30 anos, trabalhando com silicone, os últimos 14 anos na GE Silicones, agora Momentive, eu tive a oportunidade de trabalhar diversos arranha-céus. Então, diversos edifícios corporativos e hoje residenciais também, com pele de vidro. E na pele de vidro a gente usa silicone estrutural. Quem aqui nunca ouviu falar em silicone estrutural na vida? Silicone estrutural é um silicone especial feito para fixar todos os vidros nas fachadas desses arranha-céus. Então esses vidros eles estão todos fixados quimicamente e não mecanicamente como no início. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem diversos empreendimentos. Esse edifício aqui é o Hotel Nacional, que sofreu um retrofit na fachada. Participamos da construção do Museu da Manhã. E nesse momento, a gente está participando do retrofit da fachada do edifício sede da Petrobras. E a gente teve o prazer de participar também da construção do Yacht House, que foi durante alguns meses somente o edifício residencial mais alto da América Latina, com mais de 280 metros de altura. Alguns meses porque está uma corrida forte lá em Balneário Camboriú para ver quem fica mais alto, né? E agora está chegando também o Sena Tower, com 500 metros de altura. Vai ser uma briga. Só não pode entrar armada na reunião, porque vai ser pegado o negócio. E a gente quer levar esse edifício também. E por que silicone, pessoal? O silicone é um pouquinho diferente de todos os outros produtos que existem no mercado de impermeabilização. Todos os outros produtos eles têm um componente, uma molécula de ligação que é o carbono. Né? O Jorge Guimarães ontem falou, né? Nós somos carbono aqui, né? E é verdade, né? Então a gente se toma sol, a gente fica velho mais rápido, encraquela. E todos os produtos que têm carbono na composição sofrem do mesmo mal. É uma característica. O silicone é um pouquinho diferente, que o elo de ligação do silicone é o silício. Silício é um mineral. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. E é um mineral, e como todo mineral, ele tem resistência natural aos raios UVs. E é em cima disso que eu vou falar hoje. E é aí que está toda a vantagem do silicone em relação a diversos outros produtos. No nosso site a gente tem um estudo de 20 anos, agora com 40, mas aqui ainda no nosso site com 20 anos, onde a gente pegou diversos selantes, a gente fez diversos protótipos, acrílicos, PU, híbridos, silicone, e 20 anos depois, nossos técnicos foram lá nesse sítio de testes na Flórida, verificar o estado desses selantes. E todos os selantes ou haviam se soltado, todos ganharam dureza, alguns craquelaram, alguns desapareceram. E o selante de silicone era o único selante que, depois de 20 anos, continuava com boa adesão, bom alongamento, com a mesma dureza, em bom estado. E a história do silicone começa em 1899, quando Frederick Kipping descobriu a química do silicone. 30 anos depois, Eugene Roche, um cientista da GE, desenvolveu o primeiro método economicamente viável para se processar o silicone. Em 1940, a primeira fábrica da GE nos Estados Unidos, e em 1960, os primeiros selantes cura-ambiente utilizados, inicialmente para substituir as massas de vidraceiro. 10 anos depois, o pessoal percebeu que aquele selante continuava bem aderido, elástico, com bom alongamento, em bom estado. E surgiam os primeiros arranha-céus com peles de vidro, na década de 70. No início, todos os vidros eles eram fixados mecanicamente nos 4 lados, ou então eles eram encaixilhados. E aí alguém teve a ideia, algum arquiteto
teve a ideia, por que não tirar um pouco desse alumínio que fica exposto e dar mais espaço para o vidro? Então, os primeiros vidros começaram a ser colados apenas em 2 lados. Em 1974, um anexo do Instituto de Arte de Chicago foi o primeiro edifício a ter os vidros colados nos 4 lados, sem a fixação mecânica, só com silicone estrutural. Isso foi uma revolução no mercado e nos trouxe até o momento de hoje. 50 anos depois, o anexo do Instituto de Arte de Chicago continua com os mesmos silicones. 12 anos depois, primeiro arranha-céu com silicone com fachada de pele de vidro, silicone estrutural. Aqui no Brasil, o Citibank da Avenida Paulista, hoje com 40 anos de idade, o mesmo silicone. E isso tudo nos trouxe as membranas de alta performance de silicone, tanto para telhados quanto para fachadas. As membranas surgiram em 1967. E a GE lançou a primeira membrana em um evento em Nova York. Em 1968, o primeiro telhado recoberto, envelopado com membrana de silicone, telhado de 20 mil metros quadrados. E em 2015 a gente trouxe esse material para o Brasil. A Momentive, que já era especialista em silicone estrutural e já competia nesse mercado há muito tempo, começou a prospectar novas aplicações desse produto no Brasil. E eu tenho um grande amigo lá em São Paulo, e ele é diretor de uma empresa de esquadria, e ele havia feito um skylight em um dos shoppings da rede Iguatemi. E durante 5 anos, esse amigo meu, teve que voltar para corrigir os vazamentos desse skylight. Porque quando a gente faz um telhado de vidro, entre os vidros a gente coloca um tarucel e aplica uma camada de silicone, normalmente de 12 milímetros de largura por 1 milímetro de profundidade. Só que imagina, grandes skylights embaixo daquele sol, vocês acham que o profissional que está lá consegue, que não é uma máquina, consegue ter um padrão de aplicação? Em alguns momentos ele consegue aplicar, pode ter vários problemas podem acontecer. Pode ter problema de falha de limpeza que prejudica a adesão, problema de quantidade de produto, de espatulação. E a gente só vai descobrir se teve um problema ou outro na hora que vaza, né, pessoal? E aí quando vaza, para arrumar uma situação dessa, tem que subir no skylight, arrancar seccionar uma área, arrancar o selante antigo e aplicar um selante novo. E quem garante que esse selante novo, em algum momento, também não teve outra falha? É infinito, não acaba. E esse diretor dessa empresa falou, Mauro, ele já conhecia o Induris, a nossa membrana de silicone para telhados, ele falou, Mauro, dá para aplicar, ao invés do método convencional, dá para aplicar em cima da vedação já existente? Eu trouxe a ideia dele para dentro da Momentive, eu apresentei essa ideia para o meu time técnico nos Estados Unidos, eles validaram e ofereceram garantia de 10 anos para esse tipo de aplicação. Então, ao invés, falando de sustentabilidade, ao invés de sacar todo aquele selante, gerar lixo, dar trabalho e correr o risco de ter novos problemas de aplicação, limpeza, a gente fez uma dupla camada em cima daquele selante já existente. Uma camada de 3 milímetros, que pegava meio milímetro de cada lado do vidro. E desde 2018, não só ele nunca mais teve que voltar no Shopping Iguatemi para resolver esse tipo de problema, como o Shopping Iguatemi tomou essa solução como modelo para todos os seus skylights. E o Shopping Iguatemi também tomou o Induris como modelo para todos os seus telhados. Eu estou com o Gabriel, diretor da Impercoat aqui, fizemos um telhado em Sorocaba, tem 20 mil metros quadrados de telhado lá, pelo menos, né? Que foram recuperados ao longo aí de 1 ano e meio, 2 anos. Então é uma solução que veio para ficar e é uma dica interessante. É uma inovação. Muitos consultores não aceitam porque querem trabalhar no método tradicional, mas por que não inovar? Se funciona, se tem exemplos, por que fazer da forma mais difícil? E voltando agora para o silicone estrutural, quem aqui já fez manutenção de fachada? Impermeabilização de fachada? 1, 2, poucos, né? Que sorte de vocês, hein? Pessoal, manutenção de pele de vidro, fachada de pele de vidro, alguém? Então, cuidado.
O silicone estrutural é um produto maravilhoso, funciona bem, tem garantia de 20 anos, mas como todo produto, tem que ter cuidados. Se alguém em algum momento chegar em vocês e pedir uma manutenção de fachada de pele de vidro, no final eu vou deixar meu QR Code, tem nossos dados na internet, procurem em fabricantes especializados nisso, em silicone estrutural, porque o silicone estrutural ele não pode ter contato com produtos contaminantes. E na foto que vocês estão vendo aí, na linha amarela, tem uma linha amarela aí, né? Na linha preta vocês conseguem ver diversas intervenções. Essa fachada foi entregue há 10 anos atrás, conforme, sem fatores contaminantes. Com testes de qualidade efetuados no nosso laboratório, que a norma a ABNT 15737 pede. Tá? Então, tudo dentro dos conformes, com garantia fornecida, inclusive, garantia de 20 anos. Acontece que durante esse período houveram alguns vazamentos. E aí o condomínio, quando assumiu, os condôminos resolveram, então, contratar algumas empresas para resolverem esses vazamentos. Tiveram diversas intervenções, e uma delas, uma intervenção brilhante, foi de fazer a vedação de todos os vidros. Quando eles fizeram a vedação, no perímetro desses vidros tem uma borracha chamada EPDM, uma borracha de EPDM, uma gacheta de EPDM. E essa gacheta libera óleos quando exposta. Esse óleo migra para o silicone, que é poroso, ele caminha por dentro do silicone e vai para a superfície do vidro, que é onde tem a área de adesão. E ele danifica essa área de adesão, ele plastifica essa área de adesão e o vidro cai. E o vidro caiu. Teve uma intervenção em um produto final entregue. De quem que é a culpa se o vidro caiu, pessoal? De quem fez a intervenção errada. A garantia, a partir desse momento, deixou de valer, porque foi feita uma intervenção errada. Foi feita, a linha amarela que vocês estão vendo é uma ponte de contaminação. Então, tenham muita atenção, fachadas de pele de vidro, elas têm que ser tratadas com muito cuidado, peçam sempre o suporte das empresas que fabricam silicone estrutural. Tiveram que refazer toda a colagem nesse prédio. O produto é ruim? Não, foi feita uma intervenção errada, entendeu? Então fica aqui o aviso, esse é um tema recorrente, discutido na AFEAL, que é a Associação dos Fabricantes de Esquadria. E aí, Renato, eu quero reforçar o teu argumento. A gente tem cada vez mais, pessoal, que se unir. Eu mesmo, na Momentive, como eu exerço a área comercial e técnica também, acabei me afastando do AI, me afastando do IB, e a gente precisa estar presente nessas associações que nos representam, para que a gente possa compartilhar esse tipo de informação. E num Brasil cada vez mais difícil, né, onde quem produz e quem emprega é cada vez mais taxado, né, ninguém aguenta mais, a gente tem que ter alguma forma de se tornar um pouco mais forte, e sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Aqui, eu tenho certeza que não vai dar para vocês verem, mas são algumas fotos aí do certo e do errado. Então eu vou passar batido aqui de como ser feito, mas quem tiver interesse eu dou mais detalhes depois. Voltando para as membranas de silicone, passamos pelos telhados, passamos pelos silicones estruturais das fachadas e voltamos agora para as membranas de silicone como barreira de ar e água para as fachadas também. O americano usa muito, eles têm um sistema construtivo diferente, e eles usam muito esse tipo de material nos equipamentos de barreira de ar e água no sistema construtivo deles. Aqui, como a gente usa muito alvenaria, acaba não tendo a mesma aplicação. Mas a gente é brasileiro, a gente não desiste e a gente acha sempre um caminho. O estudo de caso agora é o Parque Global, que se não o maior, um dos maiores empreendimentos da atualidade, com 218 mil metros quadrados de área, 5 torres residenciais, 6 torres comerciais, onde vai ter uma sede do Albert Einstein, vai ter uma universidade, torres corporativas, shopping center, tudo nessa área na Zona Sul. E nesse empreendimento, diversas empresas de esquadria foram contratadas
E todas elas utilizaram silicones de vedação ou silicones estruturais da Momentive, da GE Silicones. Nesse caso aqui, nos guarda-corpos, por exemplo, tem uma empresa chamada Crescencio Consultores, do Crescencio em São Paulo, que é um dos maiores escritórios de projeto e consultoria de fachada de pele de vidro. E eles começaram a especificar as membranas de silicone nos projetos deles. Então, nesse projeto, que é um projeto do Crescencio, onde vocês estão vendo esse guarda-corpo, agora o guarda-corpo está colocado, eu vou tirar o guarda-corpo para vocês darem uma olhada na base do guarda-corpo agora, nessa foto. E nessa base, você tem a base e alguns elementos de fixação, possíveis pontos de infiltração. Então, a solução do Crescencio, além da vedação convencional, para ter uma dupla proteção, foi aplicar a membrana de silicone em cima de toda essa base dos parafusos e do perímetro. E essas membranas, elas podem ser utilizadas também de formas diferentes, como esse acabamento que vocês estão vendo aí. Com um pincel, em um baldinho, vocês conseguem fazer a aplicação dessa membrana de silicone, que, como eu já falei, é muito durável. A gente tem como exemplo o silicone estrutural. A tecnologia do silicone estrutural é a mesma tecnologia utilizada nas membranas que vão para os telhados e para as fachadas. Então, com um pincel, você consegue aplicar camadas a partir de 0,5 milímetro, 1, 2, 3 milímetros, em uma única demão. Depende da necessidade. E um outro ponto importante, cada vez mais o drywall tem sido usado nas construções. Principalmente em construções de alto padrão, porque é mais fácil a manutenção. E nesse caso aí, na questão da esquadria também, o Crescencio acabou especificando entre o drywall e a alvenaria. Você vê aí na primeira foto da esquerda que tem que ser feito um acabamento nesse drywall. E na foto do meio o acabamento foi feito, as arestas foram cortadas aí, foram ajustadas, foi colocado uma argamassa e vai ser colocado aí um contramarco. E esse contramarco, para que ele vai receber a água de dentro para fora, não é de fora para dentro, porque é um banheiro, é uma área molhada. Então, para evitar que tenha qualquer tipo de falha com a movimentação e com a idade do edifício, é aplicado, em todo o perímetro do contramarco, é aplicado uma camada do Elemax, que é uma membrana de silicone vertical. Então, você consegue ver o acabamento. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pedir para tirar o som aí agora dos vídeos, que eu não sei que besteiras eu falei aqui. Vamos ver se vai funcionar. Então, legal. O acabamento é simples. A gente utiliza... O contramarco já está colocado aí, tá vendo? Ele já foi colocado por cima, mas o acabamento é simples. A gente utiliza fita crepe, um pincel e aplica uma camada de 1 milímetro. E com essa camada você vai ter uma impermeabilização durável e é bastante interessante. A gente está falando de fachada, mas a gente está preocupado com a água que vem de dentro, nesse caso, e não de fora. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha sido dinâmico. E eu só quero deixar um recado para vocês. A Momentive é conhecida no mercado de silicone estrutural e os meus concorrentes me odeiam, cara, porque eu sempre falo isso, porque a gente não usa primer. É o único silicone estrutural no mercado que não usa primer nas suas aplicações. E não usar primer, no caso do silicone estrutural, dá mais segurança. Porque imagina se você está colando um vidro e você esquece de passar o primer, colou 1000 vidros, esqueceu de passar o primer em 1. O empresário dorme mais tranquilo. Quem usa nosso silicone estrutural não troca. Eu estou falando isso porque essa tecnologia está nas nossas membranas para telhado e para aplicações verticais, para fachada. Não usa primer, não contém solventes, não faz mal para a saúde, baixíssimo índice de voláteis orgânicos. Esqueci alguma coisa, Gabriel? Já vem pronto para o uso. Não precisa nem mexer, né? Pessoal, obrigado. Meus contatos.